Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, numa série bem imprevisível. O melhor futebol do momento, pelo visto, tomou de 4 ontem e o Fogão segue incomodando. A gente vai discutir aqui o que motiva Mauro César, Juca Kfouri, Rodrigo Capello, qual o incômodo, né, e qual a ignorância gerada sempre que o Botafogo obtém esses resultados positivos, seja dentro ou fora de campo, né? E vamos analisar, claro, os 4 gols do clássico no nosso painel tático, tudo isso depois da nossa vinheta. Somos quase 35 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso e você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo nos grupos e onde você puder, para que possamos alcançar cada vez mais botafoguenses com o nosso conteúdo. Bom, ninguém como nós, torcedores do Botafogo, sabemos mais sobre o quanto foram terríveis, né, esses últimos anos aí em que o clube sofreu com administrações pífias, né, horrorosas, dirigentes que se apegaram a modelos arcaicos de gestão, dívidas, penhoras, atrasos salariais. Inúmeros são os problemas que enfrentamos aqui sem precisar citar os problemas em campo. O rebaixamento foi só um reflexo disso tudo, um reflexo amargo e uma porrada que tomamos que deixou o Botafogo, esse clube que amamos tanto, nitidamente destruído. Botafogo acabou, eles falavam. Mas tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa frase que tantas vezes foi utilizada negativamente para ilustrar cada momento ruim que nós passamos, hoje, pelo menos para mim, tem um significado de reviravolta. De virada de chave mesmo, né? De um respiro que só nós torcedores sabemos o quanto é pesado de carregar e de sentir. E sabemos de verdade mesmo. É por isso que a gente comemora. Nós comemoramos goleada na casa do rival, sim. Por que não? Né? A goleada é essa que basicamente sacramenta o nosso acesso à elite do futebol. Não matematicamente, mas moralmente, o Botafogo está sacramentado na Série A no que vem, né? Então, a esperança de um recomeço do Botafogo que muitos de nós não vimos, uma profissionalização que era tão esperada. Um caminho que está apenas começando, a gente tem certeza, a gente tem ciência disso, a gente sabe que tem um trabalho sendo feito, mas não será hoje nem amanhã que a gente vai poder dizer que o trabalho foi concluído, né? Não vai ser hoje nem amanhã que a gente vai colher esses frutos. Mas a gente sabe que o processo existe e nós estamos participando nele, fazemos parte dele. E por que eu começo desse vídeo desabafando dessa maneira? Porque é simples. Porque tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês, que são torcedores, assim como nós aqui do canal, consegue enxergar. Consegue entender quando eu falo que há mudança, que a gente consegue ver que algo está acontecendo com esse Botafogo dentro e fora de campo. Que é uma consequência da transformação interna. Temos muito trabalho pela frente, a gente sabe disso ainda. A gente sabe que o clube vai enfrentar muitos problemas ainda, mas é óbvio isso, né? A gente precisa de um CT profissional para ontem, precisamos de investidores, precisamos de tanta coisa, mas existe um processo acontecendo. Isso a gente consegue enxergar. Isso não é segredo para ninguém. Não é uma coisa que nós inventamos do nada para simplesmente corroborar o nosso momento de felicidade, né? Nós cansamos de dar muita porrada aqui também e quando vemos um trabalho sendo feito, nada mais justo a gente elogiar. A gente elogia quando tem que elogiar e bate quando tem que bater, né? Mas acontece que alguns jornalistas simplesmente ignoram, né? Simplesmente não fazem questão de entender como o clube está funcionando, né? Como é que acontecem as coisas dentro de campo, porque aquilo é uma consequência apenas de um pequeno resultado de gestão de uma estruturação que está acontecendo, que está no meio de um processo. Mas o Botafogo precisa provar para todo mundo 3 vezes mais, né? Se o Botafogo apresenta um plano para pagar 178 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas em até 10 anos, o jornalista que é especialista no assunto usa o recurso do eu acho para justificar a sua desconfiança e desmerecer todo o processo. E é claro que ele não é besta, né? Ele certamente sabe que nos últimos meses, entre os 20 maiores clubes da América nas redes sociais, o Botafogo estava lá. Então, isso porque a gente está na Série B, né? Então, ele sabe que o engajamento do clube nas redes sociais traz o retorno que ele quer nos seus artigos. E, em outra palavra, o homem só está querendo ibope, meus amigos. Agora, tem outros casos também que eu já analiso de maneira diferente, né? Que é o caso do Mauro César, por exemplo. Né? Flamenguista declarado, né? Obviamente, ele aproveita, claro, para jogar para o seu público rubro-negro fiel. Uma vitória do Botafogo goleando o Vasco em pleno São Januário, num clássico, é a oportunidade perfeita para ele desprezar os dois, é assim mesmo. Ele não consegue elogiar o Botafogo numa situação dessas, né? Óbvio, né? Porque quando ele faz, ele usa todos os freios possíveis ali para não ferir o seu público, né? Tem todo o cuidado necessário para não ferir ali a sua casta de flamenguistas que, obviamente, são o seu público, né? Ele não quer desagradar esses flamenguistas, é o papel dele. Seria justo isso? Seria se ele não fingisse usar essa máscara de imparcialidade que ele usa nos seus textos e nos seus vídeos. O outro caso é o da ignorância mesmo, que foi no caso do Juca Kfouri, né? Que é corintiano, pontuou seus elogios à gestão vascaína e ignorou completamente a reestruturação do Botafogo, né? O processo que o Botafogo vem passando, quando para ele o problema do Botafogo é se terá estrutura para 2022 se manter na Série A, né? Apesar de ainda assim ele dizer que torcia pro Botafogo na infância, né? Esse aí parece ter deixado à infância também o costume de se informar sobre o alvinegro e sobre os processos que a gente vem enfrentando agora para mudar toda essa realidade que afligia o clube nos últimos anos.
Enfim, para fechar esse assunto aqui, eu volto lá onde eu falei no começo, que esse papo aqui que eu tenho é de quem é Botafogo para quem é Botafogo, né? Somos nós que entendemos isso aqui, apenas. Né? Somos nós que nos importamos com esse processo, somos nós que cobramos, somos nós que passamos por tudo isso e somos nós que, depois de muita pedra no sapato, eu tenho certeza, colheremos esses frutos juntos lá na frente. Então agora chegou o momento do nosso painel tático, nossa visão da goleada de ontem do Botafogo em cima do Vasco da Gama, em pleno São Januário. O destaque do primeiro gol certamente é a velocidade do contra-ataque, vocês estão vendo aí, a troca de passes em altíssima velocidade, a inteligência do Oyama para esperar o bote do Zeca, né, e ter um melhor posicionamento do Varley. E a esperteza do Varley também em colocar essa bola aí no ponto futuro, já esperando a chegada do Marco Antônio para abrir o placar 1-0 Botafogo. Depois o lateral Carlinhos coloca uma bola preciosa apostando na velocidade do Diego Gonçalves, que já faz o cruzamento contando com faro de gol de Rafael Navarro. Reparem aí como o atacante toma a frente diante da lentidão da zaga Cruz Maltina, né? Já apostando no seu faro de gol, 2-0 para o Botafogo. Terceiro gol do Botafogo tem jogada de almanaque, né? Pedro Castro e Oyama parecem embolados ali no meio, mas o japonês mais querido do Brasil pensa rápido e descola um passe daqueles antes do Marco Antônio entrar em posição de impedimento. Aí é correr para o abraço, né? Porque aí o Marco Antônio ainda teve a calma de driblar o goleiro Lucão, mostrando aí uma frieza que, olha, deixou muito centroavante aí com inveja, hein? No quarto gol, a ajeitada esperta do Pedro Castro aí para a subida do Diego Gonçalves, que se aproveita da liberdade dada pela defesa do Vasco, né, que deixou também livre aí, se vocês repararem, o Carli, que já estava logo atrás dele ali para concluir também, caso não tivesse o Diego Gonçalves na sua frente. Então, final de jogo, Botafogo 4-0 e o Bota vai subir, não tem jeito. Bom, por hoje é só. Se você não viu o vídeo de meio-dia, aproveita que assiste esse vídeo que está muito bacana, a gente vai deixar nos cards finais aqui desse vídeo, aquela atuação do Guilherme Cardoso. Aproveita e segue a gente lá no Twitter, Gui Cardoso 84 e Michael Martins com 2 S e com 2 T's. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras, valeu!